Amados em Cristo, graça e paz. Será que Deus e a sua palavra precisa ser atualizado? Será que Deus e a sua palavra, a Bíblia Sagrada, precisa fazer um upgrade? Uma atualização constante? Essa é a nossa reflexão. Queremos tomar o texto da primeira carta de Pedro, capítulo 1 e versículo 25. Mas a palavra de Deus permanece para sempre. Surgiu uma polêmica na rede social de um grande líder, dizendo que a Bíblia Sagrada ela precisa ser atualizada. Afinal de contas, estamos vivendo no século XXI e o ser humano mudou. As coisas mudaram e a Bíblia Sagrada ficou obsoleta segundo o seu pensamento. Agora, a pergunta que se faz, será que Deus ele não previu tudo isso? Será que Deus onisciente, ele precisa ser atualizado? A sua palavra escrita precisa ser contemporânea para o mundo moderno? Afinal de contas, disseram que a cultura mudou, o homem mudou. O homem não é mais aquele homem, talvez sem cultura do século I. Mas o que nós vemos é que Deus ele não mudou. E Deus não precisa ser atualizado, assim como a sua palavra não precisa ser atualizada. Porque é o Deus onipotente, ele sabe de antemão, não só o passado, mas o presente e o futuro. Deus não mudou, e nem o ser humano também não mudou, porque as mesmas angústias, os mesmos problemas que o ser humano tinha no século I, ele continua sendo no século XXI. O pecado da humanidade continua sempre o mesmo. Então Deus ele não precisa ser atualizado ou modificado para satisfazer as minhas necessidades contemporâneas. A palavra de Deus não precisa ser atualizada ou contemporaneizada para que eu possa me corresponder ou me adaptar-se. Simplesmente eu preciso obedecer à palavra de Deus. A palavra de Deus é uma lâmpada, é um farol seguro que vai nos conduzir à vida eterna. Lá tem toda a necessidade do homem do século I, assim também do século XXI. E se Jesus não voltar até o século 30, ela continua sempre atualizada. Esse texto, o contexto diz que a Bíblia Sagrada compara o homem como uma erva. Uma erva que sai e logo em seguida ela desaparece. E essa erva produz simplesmente uma flor e essa flor murcha. Mas a palavra de Deus ela continua. Quantos homens na história que se fizeram grandes, fizeram os monumentos ao seu nome, passaram pela história, mas hoje não significa mais quase nada, é como aquelas folhas secas de outono, onde o vento desaparece, todos eles ficaram no esquecimento, todos eles pertencem à história, todos eles já no sepulcro, talvez nem sequer os seus cadáveres já existem mais, somente aparece no livro da história. Mas a palavra de Deus que foi escrita bem antes deles, ela continuou porque o Deus da história, o Deus da Bíblia Sagrada, ele é o mesmo e ele continua. Simplesmente a Bíblia Sagrada ela é feita para que o homem pudesse obedecer, para que o homem pudesse ter o caminho, para que o homem pudesse ser para que ela pudesse ser uma bússola, para que eu pudesse orientar, viver, para que eu pudesse ter a vida eterna. Se a Bíblia diz que Jesus é o único caminho para a salvação, creia nisso. Se a Bíblia Sagrada diz que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens, creia nisso. Se a Bíblia Sagrada diz que as práticas do adultério, ele não conduz à vida eterna, creia nisso. Ela precisa simplesmente ser obedecida, porque ela é um guia seguro que vai levar você até a eternidade. Basta que somente nós cremos nela. Ela não precisa ser atualizada para fazer a minha necessidade do homem pós-moderno. Ela simplesmente precisa ser obedecida. Então fica a dica, a Bíblia Sagrada, embora foi escrita no hebraico,
embora foi escrito no grego, ela não precisa ser atualizada para fazer as minhas necessidades atuais. Ela simplesmente precisa ser obedecida e ela continua sendo o farol. Um farol que vai nos levar, que vai nos conduzir, que vai nos orientar até a eternidade. Creia nisso e que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.